O mundo não respeita quem tenta agradar a todos. Isso é uma ilusão que destrói lentamente sua autoridade, sua presença, sua influência. Mas também não perdoa quem se deixa odiar, porque o ódio é diferente da discordância. O ódio não recua. Ele se alimenta, cresce e espera a oportunidade certa para derrubar. Maquiavel entendeu isso antes de qualquer outro pensador moderno. Ele sabia que o jogo do poder não se vence com simpatia nem com tirania pura. Ele escreveu para príncipes, mas o que ensinou serve para qualquer um que queira sobreviver com respeito em ambientes humanos, do trono ao escritório, da política ao círculo familiar. Você quer ser admirado, claro. Quem não quer? Mas o respeito não nasce do afeto. Nasce da presença, da energia que você impõe, do medo sutil que os outros sentem de te decepcionar. Não por temerem sua fúria, mas por entenderem que você não tolera desrespeito. Ser amado é desejável, mas ser temido quando necessário é o que te protege. É o que garante que sua voz será ouvida, que seus limites serão respeitados, que você será lembrado mesmo em silêncio. Mas cuidado. Odiado? Jamais. O ódio cria inimigos que não esquecem. Pessoas que sorrirão enquanto preparam sua queda. No vídeo anterior, falamos sobre o preço de ser bonzinho demais. Agora é hora de ir além. De entender como ser respeitado a ponto de ser temido, mas nunca ao ponto de ser destruído por ressentimento. A arte do poder está no equilíbrio entre o temor e a reverência. E se você não aprender isso, será dominado. Porque quem não impõe respeito, colhe o desprezo disfarçado de tolerância. Respeito verdadeiro não nasce da sua bondade. Nasce da percepção de que você é alguém com poder, mesmo que silencioso. É cruel, mas é real. O mundo não te respeita por ser bom. Te respeita quando sente que há algo em você que não pode ser facilmente controlado. Ser querido é confortável, mas ser necessário é o que te mantém de pé quando tudo desaba. O querido é substituível. O necessário não. A diferença está na forma como você se posiciona. Você transmite autoridade mesmo calado? Ou precisa falar muito para convencer? Sinais de autoridade inconsciente aparecem o tempo todo, e você talvez nem saiba que está emitindo ou ignorando eles. Seu olhar, seu silêncio, seu ritmo ao caminhar, o modo como ocupa espaço. Tudo isso comunica onde você está na hierarquia invisível que todos percebem, mas ninguém verbaliza. Quer testar? Pare e observe o que líderes verdadeiros fazem quando entram num ambiente. Eles não tentam agradar. Eles observam. Eles falam devagar. Não se apressam para serem aceitos, porque sabem que sua energia fala por eles. Faça esse exercício. Assista em silêncio a uma reunião, um vídeo de liderança ou apenas uma conversa. E observe quem impõe presença sem falar. O que essa pessoa faz? Como se move? Quando escolhe o silêncio? Como é o olhar dela? Porque o respeito começa na percepção. E se você não parecer alguém que merece ser respeitado, ninguém se dará ao trabalho de confirmar se você é. O medo silencioso é uma das ferramentas mais poderosas que existem. E ao contrário do que muitos pensam, ele não exige gritos, ameaças ou agressividade. Ele se impõe pela frieza calculada, pela firmeza contida, pela ausência de reações emocionais que revelam fraqueza. Parecer frio não é ser cruel. É dominar sua presença ao ponto de deixar claro que você não será manipulado, que você está sempre no controle, mesmo quando não diz uma palavra. Essa frieza elegante impõe respeito, porque ela confunde, ela desarma. Ela obriga o outro a repensar o próximo movimento. Controle emocional é intimidação respeitosa. É quando as pessoas te medem antes de agir. Quando te observam tentando adivinhar se ultrapassaram o limite e evitam testar você de novo. Grandes CEOs usam isso o tempo todo. Eles mantêm distância, falam pouco, estão sempre um passo à frente emocionalmente e nunca demonstram ansiedade nem entusiasmo excessivo. Eles sabem que o verdadeiro respeito vem do autocontrole, não da euforia. Quer treinar isso? Exercício prático. 3 posturas de comando que você pode começar hoje. Quando alguém tentar te provocar, não reaja de imediato. Respire. Olhe com neutralidade. E fique em silêncio por 3 segundos. Mantenha os ombros abertos e o olhar estável ao entrar em qualquer espaço. Nunca interrompa sua fala com risadas nervosas, gírias de hesitação ou frases como "entende o que quero dizer". Apenas afirme. Essas pequenas mudanças criam um campo de respeito ao seu redor. As pessoas não saberão explicar, mas vão te tratar diferente.
Porque no jogo do poder, o medo mais eficaz é o que não precisa ser declarado. É o que se sente e nunca se esquece. Odiado? Jamais. Esse é um dos alertas mais importantes de Maquiavel. Porque o ódio não é só emoção, é memória. Ele sobrevive ao tempo, atravessa momentos e se transforma em planos silenciosos de vingança. Enquanto o respeito protege e o medo impõe, o ódio constrói inimigos. E inimigos silenciosos são os mais perigosos. São os que esperam a primeira fraqueza, o primeiro deslize, o primeiro vacilo para atacar. Maquiavel não tinha medo de ser temido, mas evitava o ódio como quem evita veneno. Ele sabia que o temor pode ser respeitoso, mas o ódio é rancor travestido de moral. Quando o temor ultrapassa a linha e vira humilhação, nasce o rancor. E o respeito que antes protegia, vira sabotagem. Casos históricos estão cheios de exemplos. Governantes, chefes, líderes carismáticos que cruzaram a linha, impuseram demais, machucaram, ridicularizaram e caíram. Não porque eram fracos, mas porque criaram ódio. E o ódio esperou. Você pode ser duro, mas nunca humilhe. Você pode corrigir, mas nunca exponha de forma a tirar a dignidade. Técnica prática. Quando precisar impor ou corrigir, nunca o faça diante de um público que reforce a vergonha. Converse em privado. Use frases como: "Isso não reflete sua capacidade, mas precisa mudar." Ou: "Você é melhor do que esse comportamento, e é por isso que vou exigir mais." Ser duro sem humilhar é uma arte, e quem domina isso, domina o poder real. Lembre-se, o ódio cria raízes profundas, e mesmo que você esqueça o que fez, quem sentiu não esquecerá. Ser temido não significa ser previsível. Pelo contrário, a previsibilidade é o maior inimigo de quem quer manter poder e respeito. Porque uma vez que as pessoas sabem exatamente como você age, elas começam a te calcular. E o que pode ser calculado, pode ser manipulado, contornado ou enfrentado. Maquiavel entenderia isso como uma falha estratégica. O líder que age sempre do mesmo jeito perde a atenção que impõe respeito. As pessoas relaxam, passam a arriscar mais. Testam seus limites com mais ousadia. A imprevisibilidade, quando usada com inteligência, é uma arma de controle. Você não precisa ser instável, precisa ser impossível de prever por completo. Precisa mudar o tom de vez em quando, alterar o ritmo, responder com silêncio onde esperavam gritos e com decisão onde esperavam paciência. Essa oscilação gera tensão produtiva. Faz com que os outros pensem duas vezes antes de te desafiar, porque não sabem exatamente o que esperar. Gatilho de poder. Confusão controlada. Deixe no ar a dúvida sobre como você reagirá. Use frases como: "Isso não me incomodou, por enquanto." Ou "Vamos deixar assim por agora, mas eu tenho memória boa." Essas frases criam um campo de incerteza. E a incerteza obriga os outros a manterem a guarda alta. Quando você se torna imprevisível, mantenha o respeito vivo. E lembra a todos que seu comando é estratégico, não automático. Não seja um robô emocional. Seja um campo de força que ninguém consegue atravessar sem cautela. Maquiavel deixou regras claras para quem deseja manter o respeito sem cair no abismo do ódio ou da fraqueza. Essas regras não são apenas táticas políticas. São diretrizes de convivência humana em qualquer ambiente onde há disputa de poder, influência e prestígio. Primeira regra: não toque na propriedade nem na honra alheia. Quando você atinge o que as pessoas consideram sagrado, seus bens, suas crenças, sua reputação, você cria inimigos eternos. Você pode comandar, mas nunca deve humilhar ou expor publicamente alguém ao ponto de ele não conseguir mais se reerguer sem carregar o rancor. Segunda regra: se precisar atacar, ataque de forma que não possam revidar. Isso soa brutal, mas é puro realismo. Se você for obrigado a impor uma decisão difícil, uma ruptura ou uma correção dura, faça de forma definitiva. Não deixe brechas para que o outro volte mais forte ou mais ressentido. O ataque parcial gera retaliação. O ataque cirúrgico, bem planejado, encerra o conflito antes que ele se transforme numa guerra pessoal. Terceira regra: mantenha aliados dependentes, não iguais. Poder compartilhado em excesso vira competição. Maquiavel orienta a manter aliados por perto, mas nunca tão fortes a ponto de não te precisarem. Isso não é ego, é sobrevivência. É manter o equilíbrio da hierarquia onde sua liderança continua sendo referência, não uma opção. Aplicação prática em negociações e relações pessoais.
Nunca exponha as fraquezas do outro diante de testemunhas. Se for cortar, corte de vez. Não prolongue decisões que devem ser firmes. Em parcerias, mantenha a interdependência. Deixe claro que sua presença é parte do sucesso do outro, e vice-versa. Essas regras não são sobre controle cruel, são sobre comando inteligente, e se você ignorá-las, o respeito que conquistou pode virar ressentimento disfarçado de obediência. O carisma é uma máscara, uma ferramenta poderosa, mas perigosa, porque sozinho, ele engana, inclusive o próprio carismático. Você pode ser amado, seguido, adorado, e ainda assim ser profundamente desrespeitado. Porque o carisma sem postura, sem firmeza, sem autoridade silenciosa, vira performance. E performance não sustenta poder. Muitos líderes caíram por confiar demais no próprio charme. Achavam que o sorriso resolveria tudo, que a empatia bastaria, que o tom caloroso era suficiente para manter ordem. Mas não era. Porque o carismático que não sabe se impor é visto como acessível demais, manipulável demais, emocional demais. Maquiavel usaria o carisma com estratégia, não como armadura, mas como isca, como um recurso que aproxima e depois revela o controle. A chave está em usar o charme com cálculo, e não como substituto da autoridade. Técnica, o elogio calculado. Em vez de elogiar indiscriminadamente, foque em reconhecer comportamentos que fortalecem sua posição. Exemplo: admiro sua eficiência. Ela sustenta a estabilidade que eu preciso nesse projeto. Você reconhece, mas ainda se mantém como centro da equação. Relato real. Um gestor conhecido por seu sorriso fácil, suas falas cativantes, sua empatia constante. Durante um período de crise, ninguém o levou a sério, porque sua imagem era doce demais. Então ele mudou. Passou a falar menos, agir mais. O sorriso virou um escudo. E cada palavra elogiosa passou a ser seguida de uma cobrança estratégica. Resultado? Deixou de ser querido demais e passou a ser respeitado. O carisma não precisa ser abandonado, mas precisa ser ajustado, usado com consciência, porque se você depender apenas dele, será adorado até ser descartado. Você pode já estar sendo odiado e nem sabe. O ódio raramente é declarado de forma direta. Ele se esconde. Se disfarça de silêncio, de elogio falso, de pequenas sabotagens diárias que corroem sua imagem por dentro. E se você não percebe, ele cresce. Sinais de sabotagem passiva são sutis. Pessoas que te esquecem em decisões importantes. Projetos seus que são sempre adiados, mesmo sem razão. Comentários ambíguos ditos com sorrisos. Ausências repetidas em momentos decisivos, como se não fosse por mal. A raiva silenciosa de subordinados, parceiros ou colegas não explode. Ela mina. Vai enfraquecendo sua base, diluindo sua influência, retirando sua credibilidade com pequenas ausências de apoio. E se você tentar resolver isso com gentileza excessiva, só vai reforçar a narrativa de que está tentando se proteger. E o ódio disfarçado vai continuar sorrindo enquanto cava seu buraco. Mas é possível neutralizar o ressentimento sem se humilhar. E tudo começa com uma leitura fria da sua presença. Exercício prático. Mapeie 3 reações recentes de pessoas próximas ao seu comportamento mais firme. Quem se afastou? Quem mudou o tom? Quem passou a te ignorar ou a te sabotar? Essas respostas revelam os focos de rancor. E onde há rancor, há risco. A resposta? Reforce sua autoridade sem buscar aprovação. Chame para conversar individualmente. Diga: percebo que as coisas mudaram. Quero clareza. E não aceito sabotagem disfarçada de distração. Você não precisa convencer ninguém a te amar, mas precisa deixar claro que ninguém te derruba sem consequências. O respeito real se sustenta onde o ódio é percebido e contido, não com brigas, mas com presença inegociável. O erro dos tiranos não está na força, está no exagero, na arrogância que cresce quando o poder não é equilibrado com prudência, na ilusão de que respeito é medo puro e que basta mandar, exigir, dominar. Mas Maquiavel foi claro: o príncipe deve saber parecer justo, mesmo que não seja, porque a aparência de justiça mantém a lealdade. E a lealdade, mesmo que por interesse, é o que sustenta o trono. Tiranos emocionais confundem firmeza com rigidez. Acham que a autoridade vem da imposição constante. Mas o que realmente impõe respeito é o equilíbrio entre controle e autocontenção, entre comando e escuta, entre imposição e adaptação.
A arrogância anula a autoridade porque ela fecha portas que o verdadeiro líder mantém entreabertas. Ela transforma respeito em obrigação. E tudo que é obrigado gera fuga, sabotagem, traição. Você pode comandar sem precisar ser amado. Mas se não souber conter seu próprio ego, será odiado por onde passar. E mais cedo ou mais tarde, será isolado. Técnica prática. Controle narrativo do seu personagem social. Reavalie como você está sendo percebido. Você impõe ou inspira? Suas decisões assustam ou fortalecem? Você é lembrado com medo ou com respeito? Comece a moldar sua imagem não com palavras, mas com coerência. Seja firme, mas mostre por que suas decisões são estratégicas, não vaidosas. Faça os outros entenderem que seu comando protege mais do que ameaça, porque o verdadeiro líder nunca precisa gritar. Ele controla a narrativa ao ponto de ser seguido mesmo em silêncio. Há momentos em que ser temido é a única forma de sobrevivência. Ambientes tóxicos, relações abusivas, estruturas onde gentileza é lida como fraqueza. Nesses lugares, a bondade não salva, ela expõe. Maquiavel entenderia isso melhor que ninguém. Ele não falava para um mundo ideal. Ele escrevia para ambientes hostis, onde cada erro custava um reino. E às vezes, a única forma de manter o respeito é tornar-se inquebrável aos olhos dos outros. Quando você está cercado por pessoas que testam seus limites diariamente, sorrir não adianta. Explicar, ceder, justificar, só piora. Porque essas pessoas não querem conexão, querem domínio. E diante delas, o único escudo é o medo bem aplicado. O medo, nesses casos, salva sua reputação. E impedir que testem sua paciência, seu tempo, sua dignidade, é uma forma de autopreservação. Relato real. Um profissional extremamente competente era ignorado em reuniões, atropelado nas decisões, usado como suporte emocional por todos, até o dia em que reagiu à primeira humilhação com um silêncio brutal. Levantou, saiu da sala e no dia seguinte recusou projetos sem justificar. Mudou o tom, mudou o olhar. Nunca mais foi visto como suporte. Passou a ser visto como liderança. Gatilho de urgência. Como você reage à primeira humilhação define tudo. Se você sorri tentando aliviar, perdeu. Se você finge que não foi nada, autorizou. Mas se você marca o limite, com silêncio, com distância, com imposição fria, você muda o jogo. Ser temido nem sempre é a escolha. Às vezes, é o único caminho para continuar inteiro. A fórmula final do respeito duradouro é uma combinação rara: presença, prudência e poder. Separados, esses elementos até funcionam, mas juntos transformam qualquer pessoa comum em uma figura impossível de ignorar. Presença é aquilo que antecede sua fala. É o impacto que você causa ao entrar em um ambiente. É sua energia não verbal dizendo: eu comando, mesmo calado. Ela se constrói com postura, ritmo, silêncio, olhar. Prudência é o filtro. É o que te impede de reagir demais, falar demais, expor demais. É a capacidade de escolher suas batalhas com frieza, de usar o timing certo, de saber quando ser duro e quando sumir por estratégia. E o poder? Não é o grito, não é o controle explícito. É a somatória da sua previsibilidade baixa, da sua inteligência emocional, da sua capacidade de gerar tensão respeitosa sem parecer ameaçador. Essa tríade cria o que chamamos de campo de força social, onde você passa a ser visto como inatingível, como alguém que, mesmo sendo acessível, ninguém ousa testar. Quer treinar isso? Ritual mental diário. Visualize o respeito como uma esfera ao seu redor. Sinta sua presença firme. Projete cada interação com clareza emocional e entre nos lugares com a convicção silenciosa de quem não se curva, mas também não precisa esmagar ninguém. Frase-chave de Maquiavel: faça-se necessário, mas inatingível. Isso significa: deixe os outros perceberem que você é parte essencial da ordem que eles respeitam. Mas mantenha sempre uma distância simbólica. Não se deixe tocar emocionalmente por qualquer um. Não se explique demais. Não se deixe acessar por quem não entende sua estrutura. E agora, a reflexão final. Se Maquiavel te visse hoje, ele diria que você está no comando? Ou que está se iludindo com simpatia enquanto os outros tramam pelas suas costas? Você não precisa ser odiado para ser respeitado, mas precisa ser temido o suficiente para que ninguém se atreva a te diminuir. O mundo não recompensa os que tentam ser queridos por todos.
Recompensa quem sabe dosar presença com mistério, firmeza com prudência, poder com estratégia. Neste vídeo você entendeu que respeito não nasce da bondade, mas da percepção de força. O medo silencioso é mais eficaz que qualquer grito. O ódio, uma vez gerado, nunca dorme. Previsibilidade enfraquece. E que o verdadeiro líder não humilha. Ele impõe com inteligência. Você não está aqui para ser amado a qualquer custo. Está aqui para ocupar o espaço que sua existência merece. E isso exige mais do que carisma. Exige coragem, disciplina emocional e domínio do jogo invisível que molda as relações humanas. Se você continuar esperando que os outros reconheçam seu valor, vai continuar sendo lembrado apenas pela ausência de conflito. Mas se você se posicionar com clareza, frieza e propósito, será lembrado pelo respeito que impôs. Compartilhe este vídeo com quem acha que ser amado basta para ser forte. Porque há momentos em que apenas o temor sutil mantém sua coroa intacta. E se você ainda não viu o vídeo anterior, você é bonzinho demais, por isso ninguém te respeita. Maquiavel diria isso na sua cara. Ele é o complemento perfeito para o que você aprendeu aqui. Está no card final e também na descrição.